Aliás, eu lembro-me que mais ou menos há um ano fizemos um podcast sobre inflação e na altura citei o Irving Fisher e um livro que ele publicou em 1928, a Ilusão Monetária, precisamente, em que ele dizia que as moedas são instáveis por natureza, portanto, e que vivemos numa ilusão. Nós pensamos que a moeda não muda, mas que as outras é que mudam, mas não, de facto as moedas mudam. Por isso, e para passarmos ao tema da inflação, eu deixava aqui no ar. As moedas, estavas a perguntar ao Henrique ou estavas a perguntar a mim? Pode ser a ti. Sim. As moedas, digamos, acabam sempre da mesma maneira, não é? Que é desvalorizadas até zero. Exatamente, é isso que eu disse, é isso. Mas deixa-me só questionar aqui. Então serão os preços que estão a subir ou a moeda que está a desvalorizar? Isso é quase uma pergunta do tipo da galinha e do ovo, não é? Exato. Mas é a moeda que está a desvalorizar, é essa a resposta. Sim, eu também concordo, sim. Porque, aliás, ainda ontem mandei a ti, José Carlos, um quadro com as desvalorizações cambiais de alguns países, né, e a Venezuela e o Zimbábue estavam lá com grandes desvalorizações, e se calhar sobre isso passávamos então passando esse tema da inflação e o que é que é hiperinflação e o que é que provoca isso, o que é que determina a inflação. Queres fazer aqui um pequeno pensamento sobre isso e sobre o que é que determina a inflação? Eu vou, digamos, ser o iconoclasta, digamos, tradicionalista, não é? O que determina a inflação é os governos desvalorizarem a moeda própria. Antes tinham mais dificuldade em fazer isso quando estávamos no padrão ouro, porque era o que era, não é? Mas não devemos subestimar a capacidade dos governos conseguirem fazer isso. Por exemplo, o Império Romano teve, isto só para fazer um bocadinho de história, para mostrar que as coisas dão uma volta, isto na realidade é tudo a mesma coisa. O Império Romano teve a crise do século III. Portanto, em que houve invasões, não era possível pagar o exército, etc., coisa e tal, e o Império Romano do Ocidente podia ter caído nessa altura, não caiu, portanto, restabeleceu-se, graças a um grande imperador, mas houve, na altura, outro imperador, que era o Diocleciano, que desvalorizou a moeda e, para além do mais, fez os primeiros editais que até existem, enfim, alguns estão gravados em pedras sobre o que agora era, portanto, ia haver controles de preços e que em alguns casos a pena era a morte se o pessoal não obedecesse a isso. E mesmo assim, digamos, os preços, aconteceu o que acontece sempre nestas coisas, não é? Os preços subiram e em alguns casos em que os preços não subiram, os artigos desapareceram de circulação, que é sempre o que acontece. Porquê? Porque na altura o governo começou, passa a expressão, começou a imprimir dinheiro. E vocês perguntam, mas imprimir dinheiro? Mas o papel moeda não foi inventado pelos chineses 1000 anos depois? Na realidade foi, mas a questão é que já na altura era possível, digamos, desvalorizar a moeda reduzindo o conteúdo em metais preciosos que ela tinha. E quem quiser ir ver pode pegar, digamos, à Wikipédia, ver, para não ir muito longe, para não procurar assim em obras muito, muito específicas, e ver, digamos, a evolução da moeda romana e a desvalorização que aquilo foi tendo, até que chega a uma determinada altura em que eles têm mesmo de cunhar uma nova moeda, de tão, digamos, descredibilizada está a moeda anterior. E, portanto, nós podemos ver isso, enfim, agora está-me a vir à cabeça, sem querer insultar ninguém, o Brasil, o plano cruzado, o novo cruzado, o real, portanto, tudo mais ou menos, enfim, tudo mais ou menos a mesma coisa, não é? Sim, o cruzeiro, do Collor de Melo, foi um fiasco absoluto, não é? Apesar de terem congelado os preços, não é? E de terem cativado as poupanças e etc, coisa e tal. Apesar ou por causa disso? Apesar. Eu podia estar aqui a contar alguns episódios pitorescos da altura, um dos quais que um maço de tabaco vendido lá nos confins da Amazónia, digamos, o valor era depositado para beneficiar das taxas do overnight, portanto, nas praças de São Paulo, no mesmo dia. Portanto, vejam lá o esforço que aquilo tinha de ser feito para trazer, sabe-se Deus de onde, não é? Exatamente. E portanto as coisas são mais ou menos iguais. Nós tivemos um aumento
descomunal da massa monetária. A questão que devemos estar a fazer não é porque é que houve inflação, porque essa é fácil, é porque é que não apareceu a inflação antes, não é? Se queremos, digamos, chegar a alguma conclusão. Sim, agora, porque é que houve inflação? Essa é fácil. Aliás, um dos pensamentos mais, uma das pessoas que tem pensado e que avisou com mais tempo que isto ia acontecer, tem tido um pensamento mais clarividente sobre, e com interesse para os mercados de capitais, já agora vocês que estão aqui à espera de dicas de investimento, portanto, é o antigo secretário do Tesouro, o Lawrence Summers, portanto, um democrata, enfim, que depois foi reitor de Harvard, depois passou pelo D-Shock, que é um fundo, um hedge fund dos maiores, não é assim dos mais conhecidos, mas é dos maiores, e que basicamente, portanto, tem andado desde do ano passado, até porque não foi a única entidade a falar sobre o assunto, nomeadamente já o ano passado a Fannie Mae, na sua estimativa da inflação, onde dá... Porque a Fannie Mae, digamos, é a agência que... é uma das duas agências que trata da questão das garantias das hipotecas. E, portanto, há particular interesse ao setor imobiliário. O índice de preços na Europa e nos Estados Unidos são diferentes pelo puro e simples facto que aqui na Europa praticamente o setor imobiliário, o custo da habitação não entra, digamos, no índice de preços harmonizados. Recentemente foi criada uma comissão no âmbito do Banco Central Europeu, uma vez que o preço da habitação estava a disparar, enfim, mesmo para os mais distraídos, e depois é um assunto que podemos falar se quiserem, e que eles iam formar uma comissão e que iam estudar e que daqui a uns anos iriam incluir aquilo, ou seja, em linguagem de político, nunca. No caso americano, portanto, os custos com a habitação estão lá. Só que estão lá de uma maneira diferente de que estavam na década de 70. Na década de 70 aquilo era muito mais imediato. Agora aquilo entra pelo equivalente das rendas, portanto, na renda propriamente dita, não é? E as pessoas que têm a casa própria é o equivalente da renda que seria se eles, em vez de terem a casa própria, fossem alugar a própria casa. Portanto, é um conceito relativamente teórico, mas que dá mais ou menos uma coisa deste estilo, que seria mais ou menos, portanto, o que é que acontece? Aquilo funciona com base num inquérito e só é atualizado quando as pessoas mais ou menos vão mudando a sua situação, mudam de casas portanto, alugado ou compram outras, sim, e portanto sim. aquilo é um bocadinho sticky em termos de refletir as subidas de preços que efetivamente aconteceu. Enquanto nos anos 70 não, aquilo era relativamente direto. E portanto o Sr. Summers disse 4 coisas a saber sobre a inflação. A primeira, fez um paper que depois eu vou pôr os links para todas, que há uma semelhança muito grande entre a inflação atual e a dos anos 70, porque se refizermos a inflação dos anos 70 de acordo com as regras atuais, chegamos a valores muito parecidos, enfim, muito parecidos. Depois, isso tem uma consequência, não é? A inflação, portanto, como a transmissão dos preços da habitação ou da detenção da habitação, ou do alojamento, ou de uma pessoa estar efetivamente ter um teto, não é? Na altura, portanto, ia mais depressa para o índice, mas também saía mais depressa para o índice porque, de facto, as subidas não são uniformes, não é? Só que agora, como é muito mais lento, o que acaba por acontecer é que neste momento a quantidade de inflação do preço da habitação que entrou no índice, deste índice que agora está nos 8,6 e que se espera que na próxima quarta-feira, que é amanhã, chegue aos 8,8, ainda há uma parcela muito significativa que ainda está no pipeline. E isto está repartida por vários momentos, não é? Por vários anos. Por vários anos. Essa é a questão. No fim de contas era um bocadinho como se... Ou seja, alisaram a inflação, não é? Alisaram os valores, amorteceram a entrada. Mas o que isto quer dizer é que há mais inflação no pipeline. Ou seja, quer dizer que as dores são maiores, é isso? O que responde a uma questão: que tipo de inflação vamos ter daqui para a frente? É isso. E a questão é esta: não vamos ter inflação permanente, mais que não seja por esse efeito
independentemente daquela parte mais sensível por efeitos base, digamos, às oscilações dos preços das commodities, do petróleo, enfim, mesmo que isso saísse com a quantidade de inflação que está no pipeline por conta portanto, do setor da habitação, a coisa portanto, a inflação vai continuar elevada, o que tem implicações em termos de mercado e em termos de crise e em termos das respostas dos bancos centrais, que, como temos sabido, se a gente ouve que aqueles dizem, não é, que a inflação é transitória, que o problema agora são os carros usados, que isto foi uma surpresa, que não sei, enfim, há ali um conjunto de anedotas, mas que tem um bocado também a ver com o ciclo eleitoral da renomeação do Sr. Paulo para Presidente da Reserva Federal, que não teria certamente acontecido se ele tivesse, enfim, atuado de forma mais diligente e antecipada sobre a inflação. É exatamente isso, mas há mais, eu vi essa anedota, mas há outras muito parecidas com isso. E, exatamente. Portanto, nós temos mais inflação no pipeline, em português corrente. Pelo menos nos Estados Unidos a inflação não vai desaparecer. Depois, ele faz uma terceira afirmação, que é com a inflação a 5%, e é mais ou menos que a inflação estrutural está no mínimo, portanto, nem foi o core. Portanto, a probabilidade de haver uma recessão em 2 anos é 100%. Na experiência do passado, ele tem um paper, juntamente com um indivíduo menos conhecido, que deve ter sido quem efetivamente fez a análise, não é? Nós já sabemos como essas coisas funcionam. Exatamente. Portanto, depois ele tira a conclusão lapidar, que é: nós precisamos, para a inflação portanto, quando ela está acima de 5%, é preciso um ano. Portanto, vocês reparem que o desemprego está a 3,6%. Uhum. É preciso um ano de desemprego a 10%, e já vamos explicar porquê, ou 5 anos de desemprego acima de 6%. Peço perdão. 5 anos, portanto, para conter uma inflação de 5%, 5 anos de desemprego a 5% para conter a inflação a 5%, 2 anos de desemprego a 7,5% para conter a mesma inflação, ou então o tal ano de 10% para, digamos, para acabar a inflação de uma vez por todas, como fez o Sr. Volcker, não é? Estás a falar, portanto, basicamente em destruir a procura, não é? Estou, basicamente, como vocês sabem, não é, do valor acrescentado, os salários são para aí 60%, numa economia das empresas, os salários são para aí 60%. O que nos leva, e como sabem, os salários têm uma rigidez nominal à descida, não é? Uhum. E, portanto, não é possível, a menos que se quebre aquele contrato de trabalho, e, portanto, o desemprego é precisamente isso, não é? Resolver esse pequeno pormenor. A teoria dos salários de eficiência. Basicamente, as empresas, quando estão perante uma recessão, preferem despedir os trabalhadores a diminuir os salários. Até porque nem podem. Basicamente porque correm o risco de se diminuírem os salários, depois os seus melhores trabalhadores saíssem para outras empresas e numa fase de recuperação da economia não estivessem lá. Sim. Bem, mas eu acho que aqui na questão da inflação, por já, aquilo que o Zé Carlos estava a falar, chamam-se rácios de sacrifício, basicamente. Isso já está estudado há muito tempo, não li o artigo do Summers, mas basicamente uma redução da inflação tem um impacto direto no diferencial entre a taxa de desemprego e a taxa de desemprego de pleno emprego, ou Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, vamos explicar, a gente chama de NAIRU, e também aquilo que é o sacrifício em termos do output gap, ou seja, a diferença entre o produto verificado e o produto potencial, ou o produto que se chama também produto de pleno emprego. Pronto, isso obviamente que para reduzir a inflação para os seus níveis target, para os seus níveis alvo, isso vai implicar medidas que são dolorosas, forçosamente para a economia e que vão ter impacto na vida das pessoas, isso não há dúvida. Não há dúvida, sim. Naquele livro que nós abordámos no programa com o Luís Silva, do Joaquim Clement, sobre o Geoeconomics, ele fala, por exemplo, que economias como as economias da zona euro, e em particular a economia portuguesa, são altamente penalizadas
no médio e longo prazo por uma subida acentuada da taxa de inflação. Portanto, é evidente que Portugal está muitíssimo vulnerável a este fenómeno. Eu estava a dizer que este fenómeno da inflação, tanto é por via da inflação pela procura, isso teve a ver com a pandemia, com os estímulos que foram dados pelas autoridades públicas, seja pelo Estado, seja pelo Banco Central, exatamente, e depois por choques exógenos que de facto há que reconhecer. Portanto, não faz sentido não reconhecer o impacto que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia teve nas commodities. Isso é um choque exógeno que não... Assim como na década de 70, não é? Em 1973, quando o preço do barril passa de 4 para 12 dólares instantaneamente e depois volta a sofrer, no final da década de 70, novo aumento brusco e súbito e acentuado, isso também teve novamente impacto sobre a inflação. Há aqui uma conjugação destes dois fenómenos, da inflação pelos custos, sobretudo a partir de choques exógenos, e depois, de facto, um excesso de estímulos que foram dados à economia que não foram devidamente calibrados. A Cristina Romer, aliás, tem um paper que alerta sobre isso, que e ela também é uma democrata, não é? Não teria estimulado a economia daquela forma, não teria feito aquele helicopter money de modo indiscriminado, como na altura o Estado norte-americano optou. Sim. Portanto, se calhar, e isso também é uma explicação interessante a partir do paper dos autores do CFA, porque se o dinheiro é mal aplicado, entre aspas, não é? Qual é a expectativa de crescimento futuro da economia, ou seja, e qual é a expectativa de arrecadação de receita fiscal por parte do Estado, porque a arrecadação da receita fiscal está umbilicalmente ligada à capacidade da economia crescer. Ora, se o dinheiro é mal gasto, é mal investido, não é? Então é difícil que a economia tenha um crescimento potencial tão bom quanto seria. Tão bom quanto seria, sim. Por outro lado, há aqui outra questão que é fundamental não esquecer. Nós não estamos apenas perante um fenómeno isolado. O que é que aconteceu? A maior parte do PIB, das economias que representam a maior parte do PIB mundial, okay? Desde a China ao Japão, aos Estados Unidos, à União Europeia, aos países da União Europeia, etc., tiveram em simultâneo ações altamente expansionistas do lado da procura. E, portanto, há aqui uma pressão global que não tem a ver só com Portugal ou só com os Estados Unidos, etc. Essa pressão global... Sim, foi concertada, não é? Sim. Exerce claramente uma pressão sobre a inflação. Portanto, eu volto também àquilo que já tinha dito. E acho que isso está a acontecer, mas está a acontecer mais lentamente do que seria desejável. Ou os bancos centrais, de facto, de forma concertada ou não, têm uma política monetária contracionista para controlar a inflação, ou os custos dessa inação vão ser muito maiores, quanto mais adiarmos essas medidas que são muito dolorosas, sem dúvida, mas têm que ser tomadas. Sim. Depois há outro problema também que quero alertar os espectadores. A economia europeia não é a economia americana, e não é a economia americana, sobretudo a partir do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho nos Estados Unidos reflete muito mais rapidamente as pressões inflacionistas. A taxa de salário nos Estados Unidos aumentou muitíssimo, e aumentou pela escassez de trabalho, e aumentou também pela flexibilidade do mercado de trabalho. Sim. Na União Europeia, como os contratos são muito mais rígidos, isso ainda não aconteceu. Mas quando acontecer, ou seja, quando finalmente houver as atualizações dos salários, eu aposto que em Portugal vai começar pela função pública e vai acabar na função pública, devido que os privados... Vai começar pelos reformados. Não, está bem, mas eu estou a falar de salários. Exato. Okay. Vamos parar para falar de salários. Os reformados já foi anunciado e acho que até faz algum sentido social. A questão dos salários é que vamos ver. Então, pelo menos, e também não é 10 euros de aumento ao Zé Carlos que vai ter algum impacto significativo na inflação. Nem sei o que é que isso dá. E depois acho que ainda é menos de 10 euros a partir de um determinado plafond. Portanto, acho que as pessoas nem sequer vão notar isso. Bem, mas voltando aos salários. O problema é que o aumento, deixa-me só terminar, o aumento dos salários na Europa, esse é um aumento definitivo, porque enquanto os Estados Unidos vão tomar medidas mais rápidas, que vai obviamente originar uma recessão, que por sua vez vai originar uma depressão do mercado de trabalho e uma descida dos salários. Na Europa, ao aumentarem os salários, como irão aumentar inevitavelmente, depois de descer os salários é muito mais difícil, porque a rigidez do mercado de trabalho e a rigidez dos salários na Europa é muito maior do que nos Estados Unidos. Portanto, nós vamos aqui ter outro tipo de problema, que é uma inflação provavelmente mais persistente do que aquela que se vai verificar na economia americana.